Na semana passada, neste programa, eu e o Dr. Carlos Camargo comentamos aqui as diversas espécies de prisões. Foi um sucesso absoluto. Foram mais de 540 comentários, mais quase 50 compartilhamentos. E a minha caixa de e-mail, ferveu. Eu quero agradecer a grande audiência desse programa. Certa feita o Dr. Carlos falou, nós estamos produzindo um programa de conteúdo, de qualidade. Ele tinha razão. Esse último programa me chamou a atenção, foi isso. Então, antes de mais nada, agradecer aí o pessoal do YouTube. Agradecer ao Lucas, que coloca a gente aí, que administra o meu YouTube, é o Lucas, nosso companheiro aqui. E eu fiquei admirado de ver, porque na minha página eu observei um rumor naquilo lá. E recebi um e-mail hoje, no qual teremos a participação até melhor qualificada do Dr. Carlos nesse assunto, no assunto, qualificação tem para todas as matérias, nesse assunto, que foi objeto de uma pergunta que eu recebi por e-mail. Dr. Carlos, vamos aí nos dar por feliz com a participação dos nossos telespectadores, nossos amigos. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Dr. Vanderlei de Mello. Obrigado a todos os telespectadores pela grande audiência. E, de fato, hoje nós vamos comentar alguns assuntos e vamos começar com a chamada fiança. Comumente, a gente ouve para todo lado através da televisão, das rádios, toda a mídia televisiva, na internet, sempre falando em fiança, fulano de tal foi preso, pagou fiança, não sei de quanto, saiu, o outro fulano foi preso, não foi dada a fiança, foi recolhido ao presídio. Então a fiança é uma forma que a pessoa que foi presa, aquele que cometeu um crime, um delito, ele é uma forma dele responder a este inquérito e subsequente processo criminal em liberdade. E isso a lei oferece para alguns tipos de crime, de delito. Outros não têm fiança. Outros não têm fiança no âmbito da prisão em flagrante na delegacia, mas têm a fiança no âmbito da justiça. Então, o delegado não pode arbitrar, conceder a fiança, mas quando chegar na justiça o comunicado desta prisão, o juiz poderá, a seu critério, conceder ou não também a fiança. Então, existem esses tipos de fiança. A fiança no momento que a pessoa é presa em flagrante, conduzida à delegacia de polícia, é lavrado um auto, conhecido auto de prisão em flagrante, aquele papel contendo tudo o que aconteceu, e ali ao final, a autoridade policial, o delegado de polícia, sabedor que aquele tipo de artigo, aquele tipo de delito, de crime que a pessoa está sendo enquadrada ali, é cabível a concessão de fiança, ele vai arbitrar, ele vai dizer um número, um quantitativo em dinheiro, para a pessoa então pagar e responder este inquérito em liberdade. Essa quantia, como eu disse, é arbitrado pelo delegado de polícia, fica a critério dele, analisando as condições do crime e as condições socioeconômicas do autor desse delito. Então, ele vai conceder. Se a pessoa não tiver condições de pagar, então o caso passará ao juiz para fazer essa análise e a pessoa vai aguardar preso. O dinheiro desta fiança ele é recolhido numa conta judicial, ele não fica na delegacia, ele é recolhido numa conta judicial, é um depósito e o comprovante desse depósito vai dentro do inquérito, provando ali para o promotor, para o juiz, para os advogados, que aquela quantia que o autuado pagou está ali registrada dentro daquele inquérito policial. Então, às vezes as pessoas podem achar, o dinheiro fica na delegacia, não fica não, é conta judicial. Então esse é o tipo de fiança
que é concedida no âmbito da delegacia de polícia, por ocasião que alguém é preso em flagrante delito e, conforme o crime, pode ser arbitrada a fiança. Conforme o tipo de delito, ela não pode o delegado arbitrar e passa a bola, então, para o juízo criminal. E existe aquela outra fiança que já é na parte do juiz criminal, que ele, então, vai conceder a fiança ou não, depende da análise do juiz, e ao conceder essa fiança pode ser, inclusive, o juiz entender que a pessoa não tem nenhum tipo de condições de pagar a fiança, ele pode dar a liberdade provisória sem a fiança. Então, cabe aí o poder discricionário da autoridade judicial ao analisar aquela peça informativa que é mandada pela delegacia de polícia a respeito daquela pessoa que foi presa. Então, ele pode conceder a liberdade provisória para aquele autuado em flagrante na delegacia, ou não. E aí a pessoa acaba aguardando o desenrolar do inquérito e do processo recolhido a uma unidade prisional. E, concedendo a fiança, da mesma forma, o juiz vai arbitrar um valor, ele vai dizer um valor. Eu autorizo a fiança no valor de tantos mil reais ou de tantos reais para a pessoa solto se defender. Então, são assim, em rápidas palavras, de uma forma bem resumida, as questões das fianças que a gente ouve tanto falar por aí. Inclusive a fiança tem um detalhe interessante. Na reforma penal de 2011, coube também fiança nos homicídios culposos. O que é homicídio culposo? É aquele sem intenção de matar. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui com uma arma, estou manuseando a arma dispara e atinge o seu Lucas lá do outro lado. Olha, por que eu ia querer tirar no Lucas? Eu não queria tirar nele não, foi um acidente aqui. Então, o homicídio culposo ou a tentativa culposa cabe a fiança criminal também. Isso depois da reforma penal de 2011, que antes tinha um problema danado. E a fiança, já tem um detalhe interessante, que o juiz pode aumentar em 10 partes ou diminuir em 10 partes também do valor fixado. Foi como eu disse, o juiz ele tem um poder discricionário, né, de fazer toda a análise do fato e fica ali o seu critério entender o valor, o quanto que ele vai arbitrar. Então ele pode até deixar de dar nenhum valor, como ele pode estipular o valor que ele acha que é o justo, que é o correto para aquele caso. Temos também uma outra liberdade que se cumpre no âmbito da polícia. Esse pouca gente conhece. Eu tive cliente que estava com a vara pronta e não sabia. Quando acontece uma prisão provisória, por exemplo, o juiz decreta uma prisão provisória por 5 dias para que o delegado de polícia possa investigar lá um furto de um veículo. Então suspeite que o José é a pessoa que praticou, tem uma suspeita sobre ele está querendo invadir a cidade, o delegado então pede a prisão temporária, o juiz decreta por 5 dias, prorrogável para 5 se for o caso, e nesses 5 dias vem escrito lá embaixo, pouca gente, colegas advogados deixam passar esse batido, vem escrito lá embaixo, que cumprido aquele prazo deve ser colocado em liberdade, independente de outra novidade, não é isso, Prefeito? Essa prisão temporária que tem, ela, vencendo o prazo da prisão temporária, no caso que você citou aí dos 5 dias, a própria autoridade policial já providencia para que o indivíduo seja liberado. Até as próprias direções do presídio também, já todo mundo controla esse tempo. Pode ser que no correr desses, vamos supor, 5 dias nessa prisão, antes que esgote, a autoridade policial, o delegado de polícia, ache necessário que aquele indivíduo continue preso. Então, ele renova o pedido para que novo prazo estenda aquela prisão temporária mais uma vez, para que possa continuar as investigações com aquele indivíduo preso, diligências, né, a serem feitas. Então isso pode acontecer. E até é comum isso acontecer. Agora, aí novamente, o prazo, vendo uma nova, estendendo o prazo, assim que vence o prazo, é colocado o indivíduo em liberdade. Isso veio desburocratizar um pouco,
facilitar a vida, já dá a prisão da pessoa e já dá quantos dias, e vencendo os tantos dias, está fora. Sob pena da autoridade policial não cumprir, responder por desacato. Constitui desacato a decisão judicial, a desobediência, né? Porque ele desobedeceu uma ordem judicial. Mas isso não acontece porque o delegado também vai vigiar, né? O prazo ele é rigorosamente contado, e como eu disse, não há necessidade de alguém falar, deixa aí, faz de conta que a gente não está sabendo, porque é de interesse do delegado, se o sujeito continuar parado, que ele continue preso, é pedir a renovação, que ele renove por mais 5 dias, ou dependendo do caso, até por 30. Aquela pessoa continue presa nos casos de crime nos casos de crime hediondos, de tráfico de drogas, né? Então, isso acontece. Mas isso é fielmente observado. Doutor Carlos, uma liberdade também, que é muito comum, é a liberdade provisória no curso do processo, quando o juiz entender que a prova já está garantida, que aquela pessoa não constitui um perigo de destruir prova, de ameaçar testemunha, o juiz poderá considerar a liberdade provisória no curso do processo, substituindo por medidas cautelares. Então, acabou de acontecer aquele político lá, o senhor Gedel Lira Lima, né? Foi concedido para ele. Então, a liberdade provisória no curso do processo é ato discricionário do juiz. Do juiz. Então, se o juiz amanhã entender, não, o Vanderlei vai continuar preso porque ele não tem direito à liberdade provisória, o meu caminho é entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, negado ao STJ, negado ao STF, ele vota, vai votando. Mas, geralmente, a liberdade provisória é concedida pela altura da instrução criminal. O juiz fez a instrução criminal, garantiu a produção da prova e viu que aquela pessoa é uma pessoa que aquele ato foi fora da curva. Doutor Carlos, só para o senhor ter uma ideia, o senhor notou que o homicida geralmente ele não é reincidente? Ou seja, o homicídio é um caso único na vida dele? Na maioria. Na maioria. Então o que acontece? O juiz diz assim, mas esse rapaz é um caminhoneiro, tem família, mora aqui em Poços há 50 anos, tem filho na escola aqui em Poços. Aí um dia lá, por um motivo qualquer, ele disparou contra a pessoa, tirou a vida da pessoa. Mas ele não é um bandido, ele é uma pessoa que é um cidadão normal. Então, quando aquele fato constitui um ponto fora da curva na vida da pessoa, o juiz pode conceder, sim, a liberdade provisória para guardar em liberdade. Quer o chamado criminoso eventual, né? E isso qualquer um de nós está passivo de ser. Por uma violenta emoção, por um deslize psicológico, então a pessoa pode cometer um ato translocado. E ela, logicamente, será julgada, processada em decorrência daquilo. Mas isso não significa que aquela pessoa seja um marginal profissional, um bandido profissional. Ele é um eventual, aconteceu, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, aquele que é costumeiro, vezeiro, useiro na prática delituosa, então esses já fazem parte de um outro estilo. Esses são os marginais bandidos profissionais, de carreira, vamos assim dizer. Esses cometem crimes variados, multiplicados e não estão nem aí e não se importam com as reprimendas da justiça, com o que possa acontecer, né? Então existe aí essa separação que é muito bom que se diga que a sociedade funciona desta parte. Não podemos rotular uma pessoa de bandido, de marginal, pelo fato dele ter cometido um delito, um crime, porque alguma coisa pode ter levado a ele a praticar isso aí, como eu disse, uma violenta emoção, um deslize psicológico, alguma coisa que daquele momento tenha partido para esse ato incontrolável. Mas não significa que com isso ele seja um profissional do crime. Então é bom que a gente separe isso aí. Doutor Carlos, antes de encerrar esse bloco, eu vou contar um fato para o senhor interessante, que certa feita um cliente meu foi preso com 5 quilos de maconha, um tijolo desse tamanho.
E havia um menino dos 20 anos ali, que vendia para esse moço, que era o meu cliente. E os dois foram presos. Esse meu cliente, apesar de estar com uma quantia enorme de droga, ele era um estudante universitário. O pai e a mãe trabalhavam aqui em Poço, numa empresa há muitos anos. Família de primeiríssima qualidade, e aquele menino, não sei por que, desviou o caminho. Só que ele era primário, de bons antecedentes, nunca foi preso, nunca foi processado. O próprio policial disse que nunca tinha ouvido falar o nome daquele rapaz, nunca ouviu. Não ouviu o nome de você. Já o menino que estava vendendo tinha 6 passagens já. Então aconteceu um fato interessante. O juiz concedeu liberdade provisória para o meu cliente, o que estava com a quantia maior de droga, considerando os antecedentes dele. E negou a do outro rapaz, que estava com a quantia desse tantinho que ele ia vender, que tinha 6 passagens. O juiz acertou. O juiz acertou. Eu lembro de escrever na página, lá na minha página do Facebook, isso. Doutor, explica isso. O cara é o traficante, dono da droga, com meio quilo de maconha, foi colocado em liberdade. Outro, um menino lá de menos de 21 anos de idade, com uma pecinha de tamanho. Só que aquele menino de menos de 21 anos de idade tinha 6 passagens criminais. O meu cliente não tinha. A gente tem que levar em conta que num processo criminal a reincidência pesa muito. Pesa muito, né? Pesa então, muito. Aquele chamado réu primário de bons antecedentes, né? Aí na primeira vez conta muito a favor. Né? Agora, se ele praticar de novo, aí já muda de figura. Ele deixa de ser réu primário, que não é a primeira vez, né? Vamos dizer, o réu secundário. É o secundário. E daí para frente. Daí para frente desanda. Mas aquele que está incluindo, né? Como você citou no exemplo que foi dado aqui para ilustrar esse assunto, ele tinha várias passagens, vários antecedentes. Então, isso pesou contra ele. E aquele outro não tinha absolutamente nada. Aquilo o favoreceu. Agora, o que acontece esse que foi favorecido? Ele que se cuide, porque se novamente vier a delinquir, não terá mais esse benefício. Aí muda, aí a coisa acaba engrossando. Por quê? Porque aí vão olhar e falam, já tem antecedente, já não é primário mais. Nós vamos chamar aí as mensagens dos nossos colaboradores e voltaremos em seguida. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. Nós retornamos aqui do TV Pós, canal 21.1 em HD, 22 em HF. Estamos falando hoje sobre diversos tipos de liberdade. Mas, porém, o Lucas vai colocar para vocês aí o primeiro casamento depois da pandemia foi realizado na Matriz, e quem estava cantando nesse casamento era minha filha e o coral que acompanha. Olha a foto aí. Eu quero que esse casamento ele viralizou na internet, que foi o primeiro casamento pós-pandemia. Durante a pandemia, melhor dizendo. Nem terminou ainda, né? Não terminou ainda. Então a minha filha está lá, ela é a vocalista, e ela toca violão, teclado, toca em casamento, batizados, festas, até em velório, se você cantar, nós vamos, né, Tocar? Não é? Depende do interesse da Do interesse, né?
Mas falando sério, voltar em batizados e casamentos, já está voltando o casamento lá na matriz, sem a presença de público, com os padrinhos, mas o casamento já normal. Então minha filha Luciana Melo Guerra, ela canta em casamento, vocês estão vendo a foto aí, do primeiro casamento. E tem o telefone, é 9967 6276, é isso? Isso, 6276. 9967 6276. Ou pode ligar lá para minha casa também, 3414-7676. Vamos repetir, 3414-7676 ou 99967-6276. Luciana Oliveira Melo Guerra. Casamentos, festas e batizados, tá ok? Sr. Carlos, faltou uma das liberdades que é muito rara de acontecer, mas comigo já aconteceu. É a liberdade, é a fiança criminal condenatória. Chegou um mandado de prisão uma vez, vindo da Bahia para um cliente meu que morava aqui. E eu observei na condenação, era uma pena de 3 anos e 8 meses, e eu observei que aquele crime era afiançável. Como abriu execução penal aqui em Poços, nós requeremos ao juiz de execução criminal aqui que fixasse a fiança criminal condenatória para o cliente, e o juiz fixou. É muito raro de acontecer, mas tem. Comigo já aconteceu. Porque depois de que você passa 45 anos na profissão, é difícil falar um assunto quando tem passado, né? É muito difícil. E eu tive um júri popular, inclusive, um júri popular uma vez, em que o rapaz foi condenado também a uma pena inferior a 4 anos, e o juiz fixou a sentença criminal condenatória. Mas tem um detalhe, é preciso que transite em julgado a sentença. Tem que ter a sentença transitada em julgado, senão o juiz de execução não pode mexer. Senão o juiz de execução não pode mexer. Senão vai mexer. Normalmente transita em 15 dias. Né? Geralmente. E transitando em julgado, não para defesa, 5 dias. 5 dias, para defesa, 5 dias. Agora, eu falo assim, mas se houver recurso da defesa, mas não houve recurso do Ministério Público, transitou para o Ministério Público, cabe a fiança também. Existem alguns jogos, por exemplo, quando eu faço palestra, às vezes tem advogado na cestinha, eles perguntam isso. Por que o trânsito em julgado é obrigatório? Simples. Enquanto não houver um trânsito em julgado, não abre a execução criminal. A execução criminal só vai abrir depois do trânsito em julgado. Se olha, se tem um recurso correndo da promotoria, então não transitou em julgado. Porque nós consideramos o trânsito em julgado para a promotoria. O recurso da defesa não prejudica o réu em nada. O recurso da defesa não prejudica o réu em nada. O que segura um pouco é o recurso da acusação. Então transitou em julgado para a acusação, ou o recurso dela foi julgado improvido também, pode ser julgado improvido. Então nesse caso resolve-se o problema da defesa. Mudando um pouco Mesmo que esse assunto já esgotou. Vamos falando, mudando o assunto agora, ainda voltamos àquela parte nós falamos semana passada a respeito da lei eleitoral, das eleições agora, que tiveram esse adiamento, né? Passando do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. E agora essa semana saiu aí uma decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do ministro que está chefiando, que está comandando nesse período agora, o ministro Barroso, de que suspendeu a prática da biometria. Eu achei estranho. Biometria é aquela maquininha que é chamada urna eletrônica, ela tem um visorzinho ali, que a pessoa que fez o recadastramento no cartório eleitoral, fez o recadastramento chamado biométrico, então vai colocar o dedo ali e já vai ser então reconhecido pela máquina que aquela pessoa votou. Então isso é uma maneira de agilizar, de informatizar o sistema eleitoral. E agora, alegando problemas aí desta pandemia, de contato dos dedos das pessoas naquele aparelho, naquela urna eletrônica, então voltou agora ao sistema há pouco tempo usado, que era então apresentar documentação, assinar a ficha, a folha de votação, mostrar o seu título eleitoral, documento, ou então pode ser também aquele que baixou o seu título de eleitor pela internet,
ele está com o título, então, no próprio telefone celular. Então, aquele ali, ele tem validade. Então, é só mostrar o título que está inserido ali no seu telefone celular. Tem que baixar esse documento pela internet. E acontece que eu achei uma certa discrepância isso aí, doutor Vanderlei, porque os dedos vão ser usados na hora de apertar o botão. Isso. Então, eu não sei como é que vai, porque para apertar, para colocar o dedo na máquina, na urna eletrônica, para confirmar ali a presença da pessoa ali naquele momento, ser reconhecida pelo meio eletrônico, não pode. Mas, na hora de botar os números, que não vão ser poucos, né? Que são o número do prefeito, né? O número do vereador. Isso. Vai ter que utilizar o dedo apertando os botõezinhos que estão ali. Aí vai poder. Então eu achei aí uma coisa assim que não está bem explicada, porque não tem como modificar a máquina, né? Vai ter que digitar, todo mundo vai ter que digitar o número do seu candidato a prefeito, o número do seu candidato a vereador. E vai ter que usar a ponta do dedo. Vai ter que, ou então ele leva um instrumento, uma caneta, um lápis e aperta com a ponta da caneta, da tampa da caneta, do lápis, no local que está o número ali, naquele painelzinho que vai digitar os números. Eu achei isso aí uma coisa assim que ainda não está bem explicado. Deixa eu apresentar uma tese defensiva aí que aconteceu na última eleição. O diabético, como eu, por exemplo, eu boto meu dedo lá no conectado. O diabético, o senhor lembra no presídio, quando fazia o biométrico aqui no presídio? Eu nunca passei pelo biométrico. Infelizmente, não me pergunte por que, eu não sei, certamente alguém da área médica vai explicar. O diabético não dá a resolução de 100% no biométrico. Eu nunca consegui. Aqui no presídio, eles tinham um biométrico aqui. Eu nunca passei pelo biométrico. Eu cheguei lá, pus meu dedo, não dava nada lá. Por quê? Eu não sei explicar por quê. Tem um estudo da FCV, trazer um médico explicar isso aqui. Por que o diabético não dá a resolução de 100%? Agora, o Brasil está cheio de diabéticos, inclusive os que não sabem, que é outro problema, né? Inclusive os que não sabem que são diabéticos. Então, mas isso aí são exceções, né? São exceções. São exceções, né? Essa resolução, determinação do Tribunal Superior Eleitoral, ela não diz assim, os casos das pessoas que não for reconhecida a biometria, pôs o dedo e não reconheceu, passa a ser utilizado o processo normal que vinha sendo feito. Não fala nada. Cortou para todo mundo. Cortou para todo mundo. Não vai ser usado o reconhecimento na máquina pela posição de se colocar o dedo naquele espaçozinho que tem ali no mesário, que é onde a pessoa vai ser reconhecida. Esse aparelho fica ali na mesa do mesário, do presidente, do secretário, é onde a pessoa passa por ali, né? Ele não é da urna eletrônica. Essa urna eletrônica que tem os números que a gente vai apertar para escolher nossos candidatos. Será que um dia chegaremos ao progresso de votar pelo correio? Você fala, mas vai ter muita fraude. Não tem. Nos Estados Unidos já é pelo correio. Muitos estados já fazem pelo correio. Porque pelo correio acontece um detalhe interessante. Não é que a pessoa vai pegar um papel e votar, não. O documento que vem deles vem direcionado àquela pessoa. Então, aqui só um documento. Sai um documento endereçado àquela pessoa e o entrega é postal, que ele vai ter que assinar que recebeu. Então, se alguém pegar aquela cédula lá para o Dr. Carlos e eu pego e mando, não vai ter o Dr. Carlos, só tem um. Então, o cara vai falsificar. Falsificar só se passaporte também, já é problema de polícia. Mas eu creio que a votação pelo correio resolveria muitos problemas, inclusive da pandemia aí, né? Porque eu vou receber na minha casa um documento feito para mim, um código de barra, único e exclusivo. Aí o que acontece? Eu voto aquilo lá pelo código de barra, põe no correio e devolvo. Isso aí, alguns países adiantados já estão fazendo isso. Mas no Brasil, sempre é o último lugar que chega. Uma vez, senhor Dr. Carlos, o senhor me falou uma coisa que o senhor não vai lembrar. O senhor falou assim, posse é diferente, né? Tudo chega aqui por último, né? Porque nós estamos aqui perto da divisa de São Paulo, nós estamos pertencendo a São Paulo. O Brasil seria o exemplo que o senhor citou. Tudo acontece por último é aqui, né?
E o senhor vai lá na Tailândia, já está pelo correio. O senhor vai na Nova Zelândia, já é pelo correio. O senhor vai nos Estados Unidos, na embaixada, já é pelo correio. Então, por que não fazer pelo correio aqui? A pessoa recebe a cédula, naquele dia, naquela hora, ele vai lá, passa no código de barra, igual passamos aí em todo lugar. O senhor, quando faz um pagamento no boleto, não passa uma hora ali? Então, aquilo é único, é direto aí para o governo. Então, eu acredito que um dia vamos ter a votação pelo correio e acaba com essa série de coisas. Não sei se o senhor lembra no tempo isso não foi muito tempo não, porque lá em Campestre, meu tio como fazer isso. Reuniu o pessoal lá na fazenda, tipo voto de curral, não é isso? Botava, dava sanduíche, dava almoço, e a pessoa saía dali, levado pelo candidato, votava e trazia de volta. Voto de cabresto? Voto de cabresto, é o voto de cabresto. Se você for estudar a eleição no Brasil, e eu tive a paciência de estudar isso, a primeira eleição no Brasil foi em 1532, para eleger Martim Afonso de Souza. Governador-geral? Governador-geral. Hoje eu falo em governador-geral, eu já apanho, não? O governador-geral é o presidente da República. Hoje você é o presidente da República, mas naquela época era o prefeito. Que, aliás, o prefeito nada mais é que o administrador do povo, pago pelo povo. Então, hoje em dia, o Brasil tem uma história muito interessante. Foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Sr. Carlos, o nosso Brasil, em termos de eleição, tem uma história muito bonita. Eles falam assim, o Tancredo Neves foi o primeiro presidente que morreu depois de ser eleito? Não, Rodrigues Alves também. Ele já tinha sido presidente. Na reeleição ele faleceu. O pessoal fala assim, por exemplo, nós tivemos histórias de eleição que deu briga histórica nesse país. Foi o caso de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Exato. Os dois proclamaram a República, no entanto, eram inimigos capitais. Inimigos capitais. A briga de Floriano Peixoto com o Marechal Deodoro Fonseca foi terrível na época, e por causa de política. Então a história veio correndo, veio contando. E tivemos histórias bonitas, como a de Jânio Quadros, João Goulart. O Carlos Lacerda tem uma história muito bonita. Quem lê a biografia do Carlos Lacerda, um dos homens mais brilhantes desse país foi o Carlos Lacerda. Era governo antes. Ele estava no governo antes. Depois ele virou, foi uma oposição. Aquele caso que morreu o Florentino Vaz lá, o crime da Rua Tomeleiros, quem era a vítima daquilo lá? Carlos Lacerda. Erraram o tiro e mataram o Major Floriano Vaz. Então, se for contar a história da eleição aqui, é uma história muito bonita. Qualquer dia, Dr. Carlos, vamos trazer um trabalho aqui, que eu fiz. Eu vou contar para vocês de 1532 até o ano de 2018, foi a última que eu fiz. Eu, inclusive, tenho uma história interessante. Eu vim aqui para o TV Poço por causa de uma eleição. Eu vim parar aqui por causa de uma eleição. Eu tinha recebido um convite do Zezio Ramos para vir para cá e aceitei o convite no ano de eleição, 2014. Vamos fazer 6 anos já, né? Já me aguentar demais. Dr. Carlos, passe der o sinal para nós lá, que nós temos encerrado. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Muito obrigado pela audiência semana passada. E essa também, né? E essa também, se Deus quiser. E essa também. Eu estou falando, porque essa não repercutimos ainda, mas do ano passado, do programa da semana passada, foi uma coisa de impressionar. Muito obrigado. Obrigado pelos compartilhamentos, pelos comentários. Ninguém me xingou dessa vez. Ninguém me chamou de advogado do diabo dessa vez. Dr. Carlos, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. O prazer foi meu e agradeço a todos pela paciência, pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.